gente, espero que vocês estejam bem. A gente está no último exercício da prova da Santa Casa 2025 para todos os outros cursos que não são medicina. No próximo vídeo a gente começa a fazer as questões da prova de medicina. A última questão dessa prova de física era a questão 54 e ela me lembrou enormemente uma questão que caiu na Unesp do meio deste ano ainda, da Unesp 2024 de inverno. Na questão da Unesp, ele falava sobre várias possibilidades de ligações ali. Eu vou deixar a questão indicada no final, caso você tenha ficado curioso. Mas vamos ler o enunciado desse e daí a gente analisa. Batendo o olho rapidamente, a gente não sabe exatamente do que se trata, mas a gente pode tentar pegar umas palavrinhas aí da questão e a gente percebe que ele está falando de diferença de potencial, carga elétrica, resistência, resistividade, corrente. Então, com certeza é uma questão que tem alguma relação com a parte da física da elétrica, mais especificamente a parte dos circuitos. E aí a gente vai ler e pensar o que está acontecendo. Então ele fala para a gente, leia uma das recomendações das companhias distribuidoras de energia elétrica para diminuir o risco de acidentes elétricos nas residências. Evite utilizar Benjamins, que é aquela coisinha que a gente põe na tomada para ligar várias tomadas na mesma, sabe? Ou extensões improvisadas. Vários aparelhos ligados em uma mesma tomada podem causar sobrecarga. A sobrecarga em uma linha de instalação elétrica significa que foi ultrapassado o limite de segurança da... Aí vem as opções. Letra A, diferença de potencial elétrico, voltagem entre os terminais da linha. A letra A não pode ser, porque quando a gente está ligando as coisas em uma mesma tomada, a diferença de potencial depende apenas da tomada. Então, se a tomada é de 110 volts, a DDP, que é a diferença de potencial, vai ser de 110 volts, independente de quantas coisas a gente ligar ali. Então, ligar várias coisas ali não afeta na diferença de potencial. Letra B. Vou ler sendo sequência ali da partezinha de cima. Então, significa que foi ultrapassado o limite de segurança da, letra B, carga elétrica, que se pode armazenar na linha. Quando a gente fala em carga elétrica armazenada, isso acontece em baterias, em capacitores, armazenamento de carga elétrica não acontece numa linha de instalação elétrica. O que acontece na linha é a circulação dessa carga. E a circulação de carga elétrica é justamente a corrente elétrica. Então, não tem carga elétrica armazenada, não poderia ser a letra B. Letra C. Vou ler de novo na sequência. Então, significa que foi ultrapassado o limite de segurança da, letra C, resistência elétrica da linha. A resistência elétrica da linha depende da propriedade dos fios propriamente ditos, né? Então, se a gente for pensar na segunda lei de Ohm, a gente sabe que a resistência de alguma coisa é definida pelo produto da resistividade com o comprimento do fio e isso tudo dividido pela área da seção transversal, então a grossura daquele fio. Quando a gente liga outras coisas em uma mesma tomada, a gente não está mudando a resistência daqueles fios. A resistência mudaria se a gente aumentasse o comprimento do fio, ou diminuísse ou aumentasse a área dele, ou mudasse o material de que ele é feito. Então, resistência elétrica não está sendo afetada. Resistividade elétrica dos fios condutores da linha. Resistividade elétrica é o rho dessa fórmula da segunda lei de Ohm e ela só depende do material que compõe aquele fio. Então, se a gente não mudou o fio propriamente dito, a gente não fez ele ser de outro material, a resistividade também não se alterou. Então, também não pode ser a letra D, nos restando apenas a alternativa correta, que é a letra E, corrente elétrica que se estabelece na linha. E por que a resposta correta é a letra E? Vamos imaginar. Vamos imaginar que a gente tem aqui o fiozinho e a gente tem um único aparelho ligado aqui. Então, a gente tem um único aparelho ligado e aí tudo isso está ligado em uma determinada bateria ali embaixo. Quando a gente liga dois aparelhos na mesma tomada, é como se a gente pegasse esse fio e ligasse uma segunda coisa. Então, a gente ligou uma segunda coisa em paralelo. E quando a gente liga uma segunda coisa em paralelo, o que acontece? A corrente está saindo aqui do positivo da bateria, né, no sentido convencional, e a hora que chega nesse nó, essa corrente se divide em duas partes. E essas duas partes se somam a hora que se encontram lá no final. Então, a gente tem um e um aqui, e 1 e 2 aqui. A hora que eles chegam lá no final, o I1 veio aqui por cima, o I2 veio aqui por baixo. A hora que eles se juntam de volta, a gente sabe que esse I total é o I1 somado com o I2. Então, o I total aumenta quando a gente coloca um outro
uma outra coisa ligada em paralelo com a primeira coisa que tinha lá naquela tomada. Se a gente ligar 3, vai aumentar mais ainda. Se a gente ligar 4, vai aumentar mais ainda. E é justamente nessa parte que eu vejo a semelhança com aquela questão da Unesp do meio do ano. Naquela questão da Unesp do meio do ano, ele pergunta quantas coisas dava para ligar em paralelo para um máximo de corrente que podia ter circulando naquele circuito que eles davam ali na questão. Então, se a gente tivesse feito a prova, ou minimamente visto a resolução do exercício da Unesp do meio do ano, ou conferido, enfim, se a gente tivesse visto aquela questão, com certeza ficaria muito mais fácil da gente pensar na relação dela com essa. E a gente acertaria essa com muito mais tranquilidade. E isso reforça o que eu sempre falo para vocês sobre a importância de a gente treinar fazendo provas antigas daquele lugar que a gente vai prestar o vestibular. Porque a gente conhece o estilo de pergunta e o jeito como as perguntas são feitas, às vezes é muito parecido ou remetem à mesma ideia, né? Então, nesse caso, essas duas questões remeteram à mesma ideia de que quando a gente tem uma associação em paralelo, as correntes vão se somar para a gente ter a corrente total que está passando por ela. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe joinha, se inscrevam no canal e continue acompanhando os próximos vídeos para a gente resolver juntos essas questões da prova de Medicina da Santa Casa 2025. Tchau, tchau, se cuidem!